E aí, hoje a gente vai fazer uma viagem um pouco diferente pela história. A ideia aqui não é ficar decorando data, não. É muito mais legal. A gente vai descobrir os padrões, as grandes engrenagens que conectam impérios, revoluções e, olha só, até o nosso dia a dia. Bora mergulhar nisso? Pois é, a pergunta que guia a gente é essa. Com milênios de acontecimentos, de reis, de guerras, de invenções, como é que a gente separa o que é só detalhe do que realmente moldou o mundo como ele é? É essa a resposta que a gente vai buscar hoje. Nosso roteiro é bem direto. Primeiro a gente começa em casa, olhando para a formação do Brasil. Depois, damos um zoom out para entender a mecânica dos impérios no mundo todo. Na sequência, a gente mergulha nas ideias que viraram tudo de cabeça para baixo. E para fechar, vamos conectar todos esses pontos com o presente. Então, nossa primeira parada, a formação do Brasil. E já adianto, é uma história cheia de conflito, de busca por identidade, por soberania e de muita, mas muita cultura. Para começar, olha só que complexo. A gente tende a pensar na escravidão como uma coisa só, mas a realidade era bem mais complicada. De um lado, tinha a brutalidade das plantations, o motor da economia, com trabalho forçado no campo. Mas, do outro lado, principalmente nas cidades, existia a figura do escravo de ganho. Eram pessoas que tinham uma certa autonomia, trabalhavam como artesãos, vendedores e pagavam uma parte do que ganhavam para os seus senhores. Isso mostra que o sistema escravista se adaptava, se moldava de formas diferentes dependendo do lugar. Essa linha do tempo aqui deixa bem claro, a ideia de que o Brasil foi construído de forma pacífica, não se sustenta. Desde a independência, que já nasceu cheia de tensões, a gente vê conflitos enormes, como a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos e tinha até uma briga econômica por causa do charque. Depois, crises diplomáticas pesadas, como a questão Christie com a Inglaterra. E já no século XX, a Organização dos Trabalhadores parando o país em greves gerais. Cada um desses momentos foi um degrau na construção super difícil de uma nação. E essa luta toda não era só na política ou na economia, não. A cultura era um verdadeiro campo de batalha. O samba, por exemplo, que estava nascendo ali nos morros do Rio, era uma expressão cultural poderosíssima, uma marca de identidade. E justamente por isso era visto como algo marginal, coisa de vagabundo, e era duramente reprimido pela polícia na Primeira República. É o retrato perfeito do choque entre o Estado e a cultura que vinha do povo. Ok, agora a gente vai dar um zoom out. Sair um pouco do Brasil para entender que a nossa história se encaixa num padrão muito, muito maior, o dos impérios. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura de poder e de domínio funcionou em vários cantos do mundo e em diferentes épocas. Olha que interessante essa tabela. Ela mostra a receita de 3 impérios gigantes da antiguidade. O objetivo de todos era o mesmo, claro, poder e expansão. Mas o jeito de chegar lá, completamente diferente. Os astecas se baseavam nos tributos dos povos que conquistavam. O Egito tinha um controle estatal direto da mão de obra, chamada corveia. E os gregos criaram um sistema super complexo de escravidão. São caminhos distintos para chegar no mesmo lugar. Agora, se prepara, porque essa citação do filósofo Hegel é pesada. É chocante de ler hoje, mas é fundamental para a gente entender o que vem a seguir. Essa ideia de que a África não tinha história foi a base, a justificativa ideológica para o neocolonialismo europeu no século XIX. Basicamente, pensadores como ele criaram um argumento filosófico para que a Europa se sentisse no direito de dominar e explorar todo um continente. Então, o imperialismo mais moderno não era só chegar atirando. Era um sistema, sabe? Um kit de ferramentas bem completo. Tinha a justificativa ideológica para dizer que eles eram superiores, tinha a dominação econômica para pegar os recursos, o controle político, botando gente deles no poder, e uma coisa muito violenta e sutil, a imposição de uma identidade, chegando a criminalizar costumes locais. A força militar, no fim das contas, era só a última peça, a ponta do iceberg de um sistema muito maior. Mas a gente sabe que impérios não duram para sempre. E muitas vezes eles não caem só por causa de guerras externas. A queda começa por dentro, com algo invisível, mas extremamente poderoso. Uma nova ideia. É sobre isso que a gente vai falar agora. Como as revoluções que acontecem na cabeça das pessoas acabam levando a revoluções nos governos. Para entender isso, a gente precisa voltar para a Idade Média e falar de heresia. Hoje em dia essa palavra soa meio antiga, né? Mas naquela época era uma bomba. Qualquer ideia que batesse de frente com a doutrina oficial da Igreja Católica era considerada uma heresia. E isso não era só uma discordância teológica, era uma ameaça direta ao poder e à unidade da instituição mais poderosa da Europa. E a igreja, claro, não ficou parada vendo isso acontecer. Ela respondeu com uma estratégia de guerra em 2 frentes. Contra as ameaças externas, os grupos organizados como os cátaros, a resposta foi militar, com as cruzadas. E para a dissidência interna, aquela que brotava dentro da própria sociedade, a ferramenta foi a Inquisição. Um sistema de controle ideológico e social extremamente poderoso. Era força bruta para fora e vigilância total por dentro. E aí, o que foi que virou o jogo? A tecnologia. A invenção da prensa de tipos móveis no século XV foi, sem exagero, a internet daquela época. De repente, as ideias da reforma protestante do Lutero e de outros pensadores começaram a se espalhar numa velocidade absurda, como fogo em palha. Era rápido demais para a igreja conseguir controlar. De repente, pessoas comuns, como um moleiro chamado Menóquio, lá na Itália, tinham acesso a livros e ideias novas, e começaram a questionar tudo. Dando um salto no tempo, a gente chega no Iluminismo. E aí, pensadores como Rousseau jogaram ainda mais lenha nessa fogueira do questionamento. Essa frase dele, ela é demolidora. Ele não tá criticando um rei ou uma lei específica, ele tá atacando a raiz de toda a desigualdade social, a ideia de propriedade privada. Ideias como essa foram o combustível para as revoluções que estavam por vir. E as revoluções vieram, e vieram com força. A Revolução Francesa pegou as ideias iluministas e levou às últimas consequências. O século XIX foi varrido por uma onda de revoluções liberais na Europa. Depois, a crise de 29 abalou a fé no próprio sistema capitalista. E mesmo muito tempo depois, em 1979, no Irã, a gente viu uma revolução gigantesca, dessa vez com uma base religiosa. O padrão se repete. Ideias novas continuam derrubando velhas ordens. Bom, chegamos à nossa última parte. A gente já passeou pela formação do Brasil, pelos impérios, pelas revoluções. A pergunta agora é, e daí? Como é que todo esse passado nos ajuda a decodificar, a entender o mundo maluco em que a gente vive hoje?
Um conceito que a gente ouve muito hoje em dia é questões identitárias. E é super importante entender que isso não surgiu do nada ontem. Esses movimentos são, na verdade, a evolução direta de séculos e séculos de luta. São a continuação daquelas batalhas contra a imposição de identidade que a gente viu nos impérios e das lutas por liberdade que a gente viu nas revoluções. A pauta é a mesma: o direito de existir e ser reconhecido. E esses ecos do passado eles estão por toda parte, é só saber ouvir. Pensa na ascensão da China hoje. Muitas vezes a análise disso parece um repeteco da dinâmica da Guerra Fria. O fim da Iugoslávia nos anos 90 foi um exemplo trágico de como feridas históricas antigas, de nacionalismo e etnia, podem reabrir de forma brutal. No fim, a grande lição é que a história nos dá as ferramentas para a gente analisar o presente com um olhar crítico, para não engolir qualquer narrativa como verdade absoluta. E a gente fecha com essa reflexão. Olhar para a história não é como visitar um museu de coisas velhas e distantes. A grande questão é perceber como esses padrões todos, esses ecos de império, de revolução, de luta por identidade, não só informam, mas moldam ativamente, agora, o mundo em que a gente vive. A história não acabou, ela continua acontecendo. E entender esses padrões é a chave para a gente se entender hoje.